E a partir de hoje, toda sexta-feira, nós iremos reexibir aqui no Jornal da Manhã a imagem da semana, o fato mais comentado dos últimos dias. Café, suco de laranja, ovos mexidos e torrada. Esse café da manhã tipicamente americano foi a última refeição que os 3 astronautas da Apollo 11 fizeram 50 anos atrás, em terra firme, antes de se lançarem ao voo que marcaria a história da humanidade, a chegada do homem à Lua. A imagem da semana revive essa história de 50 anos. 16 de julho de 1969. Mais de 1 milhão de pessoas estavam com os olhos e os pensamentos voltados para o Cabo do Canaveral, nos Estados Unidos. Desde a Grécia Antiga que o homem sonhava em visitar a Lua. Imagine viajar 384 mil quilômetros em uma época de Guerra Fria, quando a União Soviética já tinha dado o primeiro passo em 1961, com Yuri Gagarin, o primeiro homem a orbitar a Terra. A missão Apollo 11 partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e foi além. Pousou na Lua com sucesso 4 dias depois do lançamento. Dentro do Saturno V, 3 astronautas dividiram o espaço e as esperanças. Os militares Michael Collins, piloto da Força Aérea que permaneceu orbitando a Lua, e o engenheiro mecânico Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, e o civil Neil Armstrong, engenheiro aeronáutico e autor de uma das frases mais famosas da história, no dia 20 de julho de 1969. O jornalista Etevaldo Siqueira acompanhou a emoção do momento. Ele foi o único jornalista brasileiro presente no lançamento. Estamos vendo uma coisa que seria mais ou menos, se você voltasse ao século XV, as 3 caravelas de Colombo saindo para o desconhecido, supostamente para descobrir a América. O que dava para ver era uma estrutura metálica de 110 metros, mais ou menos do tamanho de um prédio de 30 andares, que os astronautas estavam no topo. E daqui para cima eles experimentaram condições de velocidade, temperatura e pressão nunca imaginadas pelo homem. Há quem reclame que a conquista da Lua trouxe poucas vantagens práticas. Um engano, a tecnologia criada para nos levar ao espaço está presente no dia a dia. Você tem equipamentos como, por exemplo, que fazem hemodiálise hoje, que tem pessoas que não conseguem viver sem, monitores de batimento cardíaco que se usam em unidades de tratamento intensivo, até coisas simples que a gente usa no nosso dia a dia, né, como, por exemplo, uma placa solar. Nestes 50 anos, 12 pessoas já pisaram na Lua. Este ano, a NASA anunciou que até 2024, a missão Artemis levará a primeira mulher ao solo lunar. A missão homenageia a deusa grega da Lua. Ir para a Lua? Que medo. Eu acho bem legal. Já era para ter ido. O sul de Minas tem se mobilizado para oferecer ajuda a venezuelanos. Depois que uma igreja evangélica ajudou a levar uma família de venezuelanos para Poços de Caldas, agora representantes da Igreja Católica também se mobilizam para ajudar outras 3 famílias. 2 vão morar em Poços e outra em Campestre. A reunião foi na casa paroquial da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Os padres vão acolher refugiados venezuelanos que vão morar em Poços e também na região. Pensando nessa chegada, os párocos, com a participação do bispo diocesano de Guaxupé, Dom José Lanza Neto, estão montando uma estratégia para recebê-los. É hora de nós realmente tomarmos uma atitude, uma decisão, um gesto concreto em relação a esses nossos irmãos e irmãs. E aqui vale a pena destacar o seguinte, que com certeza essas famílias não estão se aventurando, estão fazendo isso forçadas por uma situação, seja de fome, de violência, de sobrevivência. Então, nada melhor do que socorrer e irmos ao encontro realmente dessas pessoas. O objetivo desta ação é mobilizar toda a comunidade de Poços e região para ajudar essas pessoas que estão na fronteira do Brasil com Venezuela para serem acolhidas. Atualmente tem cerca de 200 famílias prontas para serem ajudadas. A Venezuela enfrenta problemas políticos e financeiros. Tão logo eles, 2 membros de cada família estiverem empregados, nós vamos transferir as responsabilidades para eles, de aluguel, das despesas pessoais, lógico que jamais abandonando.
né, no grosso, que eu chamaria assim, no mais pesado. As despesas de alimentação, que é um pouco mais fácil para a gente conseguir, nós vamos dar essa subsistência. Participaram desta reunião representantes de 14 paróquias de Poços e também da região, e os padres se reuniram para encontrar meios de como acolher essas 3 famílias venezuelanas que vão chegar no dia 20 deste mês aqui no sul de Minas. 2 vão morar em Poços de Caldas e outra vai ficar em Campestre, que inclusive já tem casa alugada, mobiliada e empregos arrumados. Eles vão trabalhar então colhendo frutas, né? Já tem o trabalho para eles e já arrumou a casa também. A casa vai ser na própria chácara, na fazenda. Só que a casa a gente está arrumando, né? É uma coisa muito bonita lá em Campestre. Hoje mesmo está tendo pedreiros, está tendo pintores, estão pintando a casa, arrumando. Já ganhamos tudo. Tudo, não falta nada, até micro-ondas já ganhamos, né? Já ganhou tudo, televisão, geladeira, camas, colchões, todo o equipamento que precisa para uma casa. E também o mais bonito de tudo isso é a solidariedade. Com a ajuda da comunidade de Poços e de Campestre, as residências foram montadas praticamente em uma semana. As famílias de Poços vão morar no Jardim P e terão todo o apoio das paróquias e também da prefeitura. Recentemente, nós registramos a chegada de outra família de venezuelanos que já está instalada no conjunto habitacional. A ajuda veio da Igreja dos Mormons. O bispo Dom José Lanza Neto não descartou a possibilidade de ajudar outras famílias que estejam na mesma situação e destaca o papel da igreja com apoio da comunidade sem nenhum preconceito. Preconceito não constrói nada, não humaniza, pelo contrário, é atitude desumanizante. Foi uma coisa muito bonita aqui em Poços de Caldas, não só a Igreja Católica, acho que outras igrejas já tinham tomado essa iniciativa também, parabéns, e mesmo também em Alfenas, numa reunião, lá, alguns padres vão se reunir agora na sexta-feira, também acolhendo as famílias venezuelanas. Então, é uma atitude muito bonita, é um gesto concreto de evangelho, vamos dizer assim, né? Humano, evangélico. Realmente é uma atitude que precisa nascer do nosso coração e da nossa fé. 20 vinicultores de Andradas, no sul do estado, investem em tecnologia para produzir vinhos de qualidade durante o inverno. Esse é o destaque do Giro Rural de hoje. O Brasil está produzindo vinhos no inverno com uvas colhidas entre junho e agosto. Nesse período, as videiras hibernam. No entanto, em regiões como o sul de Minas, os frutos estão em plena fase de produção e maturação nesse período. Elas geram vinhos finos, que vem ganhando cada vez mais o paladar do brasileiro. Nessa propriedade, em meia natureza e com uma vista privilegiada, encontramos construções de 1910, que são preservadas até hoje. E nesse contraste, lá estão elas, quase prontas para a colheita. Na verdade, a gente trabalha com uva aqui para vinho de consumo desde 1910, mas o projeto de produzir vinho fino foi começado em 2002. E a partir de 2005 nós começamos a fazer a inversão de ciclo. Andradas é conhecida nacionalmente como a terra do vinho e os viticultores estão investindo em tecnologia. Em pleno mês de julho, encontramos uvas viçosas e dentro de 2 anos as pessoas poderão degustar o sabor inexplicável dessas uvas com os vinhos finos. O que permite a inversão do ciclo da videira é o sistema de dupla poda. Os cachos que brotam depois de agosto são eliminados. Aqueles que se formam depois de janeiro são colhidos no inverno. É possível ver que são cachos perfeitos e os frutos estão radiantes para produzir um excelente vinho. É o seguinte, essas uvas finas, como o Syrah, que nós estamos vendo aqui, elas são muito sensíveis à podridão. Se você for fazer a colheita dela na época normal, que é janeiro, ela vai apodrecer e você vai ter uma qualidade da uva muito ruim. Ou você vai colher ela verde, ou você vai colher podre. Então o que a gente fez? A gente faz essa inversão, o que é? A gente poda na época normal, de agosto, tira os cachos, cuida só da parte vegetativa. E aí quando for em fim de janeiro, fevereiro, a gente faz de novo a poda produtiva, ou seja, a poda que nós vamos para colher a uva. Então nós vamos colher agora em julho e agosto, uma época seca,
que a gente pode conseguir a maturação plena da uva. Um dos diferenciais para a produção das uvas de inverno é o clima. Nesse período, encontramos o tempo seco e ensolarado. As noites são frias no sul de Minas. Essa condição é perfeita para o amadurecimento das uvas. Nós temos duas classes de vinho, os vinhos comuns, né, e os vinhos finos. Os vinhos finos são feitos com as uvas europeias ou vitis vinífera, né, em termos tecnicamente falando, ela chama vitis vinífera. São uma série de uvas que dão um vinho de uma qualidade muito melhor, né? Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, são essas uvas. Então, aqui a gente vai fazer um vinho Syrah, né? Um vinho fino que vai ficar pronto para o mercado provavelmente daqui 2 anos. E como qualquer produção, é preciso ter atenção e cuidado. Nos parreirais, encontramos essas telas, que acabam protegendo as uvas de ataques de pássaros e insetos. Essa tela a gente usa porque, aí vocês podem ver isso, mesmo com a tela, o marimbondo ainda fura. E se não tiver tela, as abelhas do marimbondo destroem a uva toda, e os pássaros também, né? Porque agora é uma época de poucas frutas e os passarinhos vêm e faz a festa, né? Por aqui são cerca de 30 mil pés em 8 hectares. José Procópio sempre aproveita para conhecer novas variedades e observar qual acaba se adaptando melhor na nossa região. Quando eu comecei esse projeto para a produção de vinho fino, eu introduzi bastante variedade e no decorrer do tempo eu fui introduzindo mais. Para a gente ver outras opções, né? Porque para não ficar só Syrah, por exemplo. Então a gente, agora nós lançamos o Tempranillo, que é um vinho que já foi barricado, espetacular, muito bom. E a gente está testando outras variedades para ter mais, o portfólio da gente ser mais aberto, mais largo, ter mais vinho, né? Não ficar exclusivamente num único vinho. O mercado aceitou bem o vinho produzido com as uvas de inverno. A cada dia que passa, novos paladares são conquistados. Hoje, com essa inversão de ciclos, nós acabamos produzindo vinho de altíssima qualidade. E todo mundo que inverte ciclo aqui no sul de Minas, São Paulo, o pessoal que já está mais na frente vem ganhando prêmios nacionais e internacionais com a produção de vinho, colhendo a uva na inversão de ciclo. Então, não tenho nenhuma dúvida que, em termos de vinho fino no Brasil, a uva de inversão de ciclo vai ter o lugar especial dela lá, com certeza, vinho de alta qualidade.